Por diversos motivos que já estão sendo sempre muito estudados, a quantidade de diagnóstico de pessoas com transtorno do espectro autista vem aumentando consideravelmente. Estima-se que 1 a cada 36 crianças tenham o transtorno do espectro autista em seus diferentes níveis. E nesse vídeo eu quero te dar em torno de 5 sinais que fazem ligar o nosso alerta de mãe e de pai que o nosso filho pode ser que esteja aí entrando nesse espectro do autismo. Vamos lá? Vamos falar sobre isso? Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda, eu sou pediatra, mãe de 2 crianças lindas e estudiosa muito dessa questão de desenvolvimento infantil e quero muito falar com vocês sobre esse tema que envolve o transtorno do espectro autista. Primeiro que para o diagnóstico, né, uma coisa importante de vocês saberem é que precisa ter uma somatória de questões e de alterações na criança para que seja feito o diagnóstico final. Então é um somatório de alteração de comunicação e interação social, junto com associado, né, alterações de padrões repetitivos de comportamento, associado a crianças que tenham realmente, né, esses padrões somados que afetam realmente a qualidade de vida dessa criança, né, que iniciam precocemente. Somando-se isso tudo e tendo um olhar muito cuidadoso e muito cauteloso, a gente pode fazer esse diagnóstico do transtorno do espectro autista, principalmente associado com uma equipe multidisciplinar. E aí, quais são alguns sinais que podem fazer com que ligue o alerta para que a gente discuta com o pediatra ou para que a gente realmente, se não tiver um pediatra para chamar de seu, para que a gente leve mesmo nesses outros profissionais, nessas outras equipes multidisciplinares? O primeiro deles é uma coisa que você sabe muito bem, é a questão da fixação do olhar, né, no olho. Então, crianças que desde cedo, desde pequena, elas não te olham nos olhos, né? Elas sempre desviam o olhar, elas têm uma dificuldade realmente de fixar o olhar em vocês, de realmente concentrar esse olhar. Muitas mães percebem aí por volta de 3, 4 meses que a criança está amamentando e ela nunca olha nos olhos da mãe. E é um dos sinais, então, sociais que fazem a gente começar a pensar se essa criança poderia ter algo que sugira, né, somando com outros sintomas que sugira entrar no espectro do transtorno. O que acontece é que soma-se a isso, né, um segundo sinal é quando a criança começa a ficar maior, a falta de uma triangulação que a gente fala, né? O que é isso, né? O não triangular o olhar, o não ter uma atenção compartilhada. Se a criança vê um carrinho legal, por exemplo, o menino vê um carrinho legal, ele olha pro carrinho, ele olha pra mãe. Se a mãe vira e fala alguma coisa tipo, dá esse carrinho pra mim, ele olha pra mãe pra dar o carrinho. Ou se a mãe fala, vamos brincar, brum, brum. Ele, em vez de olhar pra mãe pra brincar, ele tá ali constantemente brincando com o carrinho. Ou seja, não ter essa triangulação de olhar o que o cuidador está falando, olhar para o brinquedo, se interessar pelo que o outro fala para depois se interessar pelo brinquedo novamente, compartilhar a brincadeira, isso também não acontece e a gente começa a perceber isso, principalmente a partir de 9 meses a um ano de vida, que é quando a gente tem realmente, os pais principalmente, né, que nós pediatras percebemos um pouco antes algumas vezes, mas os pais começam a perceber que a criança fica ali muito focada ali naquele brinquedo, né? Uma terceira questão importante de se falar é uma questão referente à manifestação de emoções mesmo, né? Então, muitos pais começam a relatar que é uma criança que não se afeta muito, né? Não se afeta ficando muito feliz, não se afeta de alegria quando o pai chega do trabalho, ou quando uma outra criança da mesma idade quer brincar, tá animada, né? Aqueles bebezinhos que com 9, 10 meses estão super empolgados, querem ficar perto do outro, assim, né? Curiosos para ver o que é, curiosos para passar a mão. É uma criança que não tem muita essa curiosidade, não tem muito esse olhar, né? Então, se o bebê tá chorando, não olha para ver o que é isso que tá acontecendo, né? Não sente essa emoção e depois de maiores também tem essa dificuldade desse expressar e desse sentir essas emoções, né? Muitas vezes são muito literais nesse sentido. Então, desde pequeno, né, sinais que ligam um alerta é isso, e a gente fala assim, olha, esse bebê ele não se afeta muito com nada, assim.
Ou então o contrário, um bebê que se afeta por tudo, que chora por tudo, um bebê extremamente irritado, constantemente irritado, irritado com barulhos altos, irritado com toques, irritado com várias coisas. Então, isso também pode chamar uma atenção grande, tá? Então, esse terceiro sinal também, super importante vocês se atentarem. Um quarto sinal que eu queria falar para vocês também é a questão do atraso de linguagem. São crianças que muitas vezes, por elas não terem uma percepção do ambiente como um todo, por elas terem um olhar mais fixado, às vezes num brinquedo, né, em alguma coisa que elas querem muito, esse hiperfoco, elas acabam muito por ter alguns atrasos, né, atrasos globais, inclusive de linguagem e do próprio desenvolvimento, até mesmo motor em alguns casos. Então, é uma criança que muitas vezes tem um atraso de linguagem falada, né? É uma criança que não duplica a sílaba na época que queria duplicar, é uma criança que não inicia palavras básicas na época que deveria iniciar, então que com 1 ano de idade não tá nem falando mamã, não tá nem falando papá, não tá nem duplicando sílaba, que com 1 ano e 3 não fala nem 3 a 10 palavras que não sejam membros da família. Então a gente começa a ter essa atenção também em crianças com atraso de linguagem falada. E o quinto sinal que a gente percebe muito são crianças que não olham quando chamadas. Fulaninho, não olha. Foca tanto ali num brinquedo, foca tanto ali numa coisa que você chama e a criança realmente, ela nem tá ouvindo. E nem só isso, assim, quando tem um helicóptero passando, ela não quer saber. Se ela tá ali no brinquedo dela, pode ter um barulho que for, mas ela não vai olhar. Tem um avião passando, não vai olhar. Tem um caminhão super grande passando ali. As crianças, né, que são neurotípicas, que a gente fala, ou seja, que não tem um transtorno espectral autista, fica, caminhão gigante, né, uma coisa super legal. E muitas vezes a criança com TEA, ela deixa isso passar, né? Ou às vezes a gente fala, nossa, que chique aquilo ali. Na hora, uma criança de 1 ano e 2, 1 ano e 3 quer olhar, quer saber o que é chique, o que é diferente. E a criança muitas vezes com TEA não, né? Ela fica ali mais hiper focada mesmo naquilo que ela tá brincando, naquilo que ela tá fazendo, né? No brincar disfuncional que ela tem. E muitas vezes ela não atende a chamados. Alguns pais falam assim, eu acho que meu menino é surdo, não escuta nada que eu falo. E às vezes pode entrar dentro do espectro. É claro, gente, que eu já tive, né, várias crianças aqui que eu tenho que falar, fulaninho, presta atenção aqui em mim. E não é TEA, né? Eu já tive várias crianças com atraso de linguagem que não é TEA. Eu já tive crianças com alterações sensoriais muito irritadas em relação a barulho e a toque e que não é TEA, né? Tem várias outras coisas que a gente tem que pensar. O TEA, ele entra quando a gente tem somatório de fatores, como eu falei no início do vídeo. Mas esses 5 sinais são sinais de alarme importantes para vocês lembrarem, saberem, caso tenham um filho e estejam duvidando, de certa forma, de algum transtorno do neurodesenvolvimento deles, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês. Compartilhe esse vídeo, considero que ele é de utilidade pública. Salvem, repostem, compartilhem e espero vocês aqui na próxima. Curtam também, é importante isso pra mim. Um grande beijo e até a próxima.